Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai analisar muita edição de George Orwell, tanto 1984 quanto a Revolução dos Bichos. Eu tô aqui com... Ai, tá caindo. Muito livro do George Orwell pra gente analisar. E como que George Orwell caiu em domínio público esse ano, todas as editoras parecem querer lançar sua própria versão de 1984 e a Revolução dos Bichos. Então eu pensei em selecionar as mais vendidas aqui e mostrar pra vocês o que cada uma tem de diferente uma da outra, pra você ver na hora de você for comprar, ou se você já tem sua edição e quer dar uma bisbilhotada nas outras edições pra ver como é que é. Então eu vou falar sobre tradução, vou falar sobre acabamento gráfico, vou falar sobre tudo que vem em cada uma dessas edições pra você saber qual você gosta mais, qual você acha melhor, beleza? Eu tô lançando esse vídeo no mesmo momento do que o Paulo Hatz do Livraria em Casa. A gente teve a mesma ideia de fazer quase o mesmo vídeo, só que a gente não sabia um do outro. Enfim, a gente conversou e lançou o vídeo no mesmo dia, então depois que você assistiu o meu, você pode correr ali na descrição, assistir o vídeo do Paulo pra ver quais as opiniões dele sobre as edições que ele comprou do George Orwell também. Antes de começar, eu gostaria de convidar vocês pra serem minhas quiméridas. É o grupo de assinatura aqui do canal, o grupo de membros. As quiméridas já sabiam que esse vídeo ia sair, elas já viram o unboxing de todos eles quando foi chegando, que faz 2 meses que eu tô juntando de George Orwell. E aí elas viram os unboxings e tal. Então, seja uma quimérida. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui na internet, é uma chance de você apoiar, ajudar e ter conteúdos extras. Então a gente tem Clube do Livro, a gente tem grupo no Telegram, vocês assistem vídeo anterior antes e tem um vídeo exclusivo pra vocês. Tem uma playlist com 26 vídeos exclusivos que eu fiz pra vocês. E tem muitas coisas antes, a gente conversa bem legal. Então eu convido você, se você gosta do meu canal, se você gosta do meu trabalho na internet, seja uma quimérida. A melhor forma de você ajudar aqui o canal. E todas as edições desses livros vão estar com o link ali embaixo na descrição pra você comprar na Amazon. Se você comprar com o meu link, você ajuda o canal também. Não tem nenhum valor a mais pra você, mas você vai ajudar imensamente o canal quando você compra com o link, beleza? Da Amazon. A primeira edição de George Orwell que a gente teve no Brasil foi essa daqui, que é da Companhia das Letras, que era a editora que detinha os direitos autorais pra publicação de George Orwell, então era exclusivo dela. Então, a editora Companhia das Letras, ela tem vários selos, que às vezes uma editora grande, ela não é só Companhia das Letras, ela é Companhia das Letrinhas, ela compra a Penguin também, que é dela, e tem vários outros selos que é da Companhia das Letras que eles poderiam ter lançado e tal. Essa aqui é a edição mais famosa, foi a minha primeira edição, aqui eu li, então tá aqui todos os post-its, né, que são livros muito importantes que falam muito sobre crítica a regimes totalitários, que realmente critica sistemas que não são democracia, que são ditaduras e tal, então fala muito sobre críticas sociais, etc. E esse aqui foi a primeira edição deles. O livro é brochura, com orelhas, as folhas internas têm papel pólen soft, é amarelinho, tem um espaçamento comum, com respiro e tal. A tradução é do Alexandre Hubner e da Heloísa Jam. Contém esse texto de apêndice padrão em todos os livros. Então, todos os livros de 1984 vai ter esse apêndice sobre a língua do livro, a nova fala. E esse livro aí tem 3 textos críticos de apoio. A Revolução dos Bichos segue o mesmo padrão gráfico, e a tradução é do Heitor Aquino Ferreira. Contém também o prefácio proposto pelo autor da primeira edição inglesa de 1945 e o texto do prefácio também do autor da edição ucraniana de 1947, além de um pós-fácio com texto de apoio. E essa é a primeira edição que a gente teve do George Orwell, então provavelmente é a que a maioria das pessoas tem em casa. Só que daí, quando eles viram que ia terminar o prazo deles, eles lançaram essas edições aqui, que são edições luxo. Então, o acabamento dela é em tecido. Os livros são capa dura, com acabamento em tecido, cortes laterais coloridos. A fonte do 1984 é um pouco menor do que a anterior. E o livro tem ilustrações. A tradução é igual do livro anterior, de 1984. E tem os seguintes apêndices. A apresentação da capa nos últimos 70 anos, publicados em diversos países. É bem legal isso. Contém o texto de apresentação e 8 textos críticos de apoio. E também um textinho sobre o autor e colaboradores da edição. Quando o George Orwell publicou o livro, se chamava A Fazenda dos Animais, na inglês, tradução literal. E aí eles tinham adaptado pra Revolução dos Bichos pra, adaptar pro tema da história. Só que o George Orwell não gostava muito dessa ideia de trazer o título mais revolucionário, essas coisas assim. Então eles resolveram publicar com o título que o George Orwell queria mais, que era A Fazenda dos Animais. A gente vai ver que muitos dos livros aqui, eles mudam mesmo por isso. Já esse aí possui ilustrações coloridas no começo do livro. Tem tradução do Paulo Henriques Brito e contém os seguintes apêndices. A apresentação das capas do livro com o anterior nos últimos 75 anos desse livro aí, em diversos países, e o texto de apresentação e 7 textos críticos de apoio. Também possui o textinho sobre o autor e colaboradores desse livro. Então, essa edição aqui é de luxo, da Companhia das Letras. Foi a edição que eles
produziram, já que todo mundo ia produzir também, eles iam perder os direitos. Outra edição que também é da Companhia das Letras, só que por outro selo, é essa daqui. A Companhia das Letras comprou a Penguin, então agora a Penguin também é da companhia e virou Penguin Companhia Clássicos. A gente tem aqui livros brochuras, são super simples, eles não têm orelha. Então a capa tem laminação local brilho e papel pólen soft internamente. A diagramação é semelhante às primeiras versões e tem exatamente os mesmos tratores. Ele tem um texto de apresentação e um prefácio. Essas edições aqui são edições mais simples pra você ler o texto, você não precisa, se você não se importar de ter uma edição mais luxuosa na sua estante. Então os livros são mais simples, focado mesmo na qualidade da tradução e do texto mesmo, assim, que a Penguin é conhecida por ter uma excelência de tradução e coisa assim bem bacana. Então essas são as duas capas do George Orwell da edição da Penguin. Tem uma outra edição da Companhia das Letras, só que ela tá aqui embaixo de todos esses livros, então eu vou mostrar por último, beleza? Seguindo, a gente tem a edição da Biblioteca Azul, que é da Globo Livros. Esses livros, eles têm a textura de papel da capa um pouco diferente, é um pouco poroso. Ele é brochura com orelhas. A tradução do 1984 é do Bruno Gambarotto, que tem um texto de apresentação. A diagramação interna é comum, confortável, espaçada e não tem nada muito diferente, não. A tradução do livro A Revolução dos Bichos foi feita pelo Pete Rizzati e contém um texto de apresentação. E os dois contêm uma breve apresentação do autor no final dos livros. E a minha edição, ela veio com um pôster e um caderninho. Então, eu não sei se todos vão vir com isso, mas eles vieram com um pôster do George Orwell, que é a mesma arte da capa. E essa outra aqui. E também veio tipo um moleskine, um caderninhozinho, com as folhas pólen também e tal. E a próxima é da Aleph. A Aleph também resolveu lançar. E ela lançou nesse box, então pra você comprar tudo junto. Então aqui tem a capa do George Orwell, aqui a ilustração. Eles fazem esses livros com essas artes mais modernas, inspirada em quadrinhos, né? Porque lembra bem o mundo dos quadrinhos. Os livros são brochura, com orelha, papel pólen, soft padrão. A diagramação também é comum. E eles têm ilustração preto e branco no começo de cada capítulo. Não possui nenhum tipo de acabamento ou enobrecimento. A tradução do 1984 é da Aline Strode Pereira. E a tradução da Revolução dos Bichos é do Daniel Luhrmann. E esse box eles mandaram com adesivinhos e um marcador. Então esse marcador, não sei. Enfim, não sei se todos eles vão mandar com isso, mas beleza. Eu acho muito bacana comparar as capas, porque é a mesma ideia, só que traduzida de forma diferente por vários artistas, eu acho bem legal. O Grupo Novo Século também lançou o seu boxzinho. São cores bem vivas e neon. Então a gente tem aqui... Os dois livros são brochura com orelha e possuem uma laminação brilho local na capa. O papel interno é pólen normal. A diagramação tem letras maiores do que os outros e é um pouco mais espaçado. A tradução dos dois é da Luisa Geisler. Tem uma ilustração padrão nos dois livros em cada começo de capítulo. E essa edição aqui, ela tem um plus, ela tem um a mais. Ela tem esse caderno aqui, George Orwell, além do horizonte. Então eles não colocaram textos de apoio nos livros, eles fizeram essa cartilha aqui com textos e conteúdos a mais sobre o George Orwell. Eu achei bem interessante, né, porque daí no box vem 3 livrinhos. E eles também mandaram um pôster junto. Então também tem um pôster e um marcadorzinho, né, que vem de brinde junto com o box. Seguindo, a gente tem as edições belíssimas da Antofágica, que tem caprichado bastante em trazer livros que estão em domínio público com capas e acabamento gráficos bem bacana. Não são muito irmãos, né, porque o 1984 é bem maior que o outro. E eles têm a textura de capa, eles não têm nenhum tipo de laminação, acabamento. A única coisa é o livro é texturizado, então a capa dura dele é texturizada e a lombada é redondinha aqui, curvada. Eu acho bem bonitinho isso. Os dois livros têm a capa dura, com lombada arredondada, papel pólen soft, 80 gramas. A Revolução dos Bichos possui ilustrações coloridíssimas e muito bonitas e segue a mesma linha de diagramação interna imersiva, ou seja, eles adaptam a diagramação interna do livro com o texto, que fica bem legal. Ele possui a tradução do Rogério W. Galindo, tem o prefácio da edição ucraniana, textos de apresentação e 3 textos críticos de apoio. 1984 possui ilustrações nesse azul e preto normal, tradução do escritor Antônio Chechensky, e as duas edições possuem um QR Code que vai direto para uma videoaula gratuita sobre os livros. Essa edição possui texto de apresentação, mais 5 textos críticos de apoio. E essa edição aqui é bem legal, porque
eles fizeram a diagramação muito casada com a história do livro. Então tem algumas partes, por exemplo, aqui, que tá como se tivesse censurado. Então são partes que obviamente não são partes do livro mesmo que estão censuradas, são partes pra dar esse gostinho do próprio livro, né, que traz essa parte de censura. Então aqui está o livro do George Orwell. A gente tem também edições lindíssimas, que essa eu fiquei muito interessada, que eu nunca tinha visto, da editora Buzz. Eu nunca tinha ouvido falar da editora Buzz, e eles lançaram aqui a edição de 1984 e do A Fazenda dos Animais, né, que segue a tradução que o George Orwell mais gostou. E aqui atrás a gente tem também alguns textos. Eu achei muito bacana essa edição. Aqui o livro, ele foi impresso em material furta-cor. Então ele não vem com o celular dentro, mas ele é capa dura, impresso direto nesse papel cartão furta-cor, com fitilho personalizado com o nome do autor. Eu achei isso bem legal. Os dois têm papel pólen interno, a diagramação comum, e a tradução de ambos foi feita pelo Bruno Cobalcini Matos. O texto é corrido, não possui ilustração nem nada. Já o livro A Fazenda dos Animais, ele foi impresso numa capa parece couro, imitando couro, é uma textura imitando couro, assim. E aqui no livro a gente tem apenas o texto, né, e a apresentação do autor. Então, essas edições aqui, elas são muito bonitas e elas contêm apenas o texto do livro, não tem nenhum tipo de texto complementar ou texto de apoio, alguma coisa assim. A editora Príncipes também resolveu lançar sua própria versão, então a gente tem aqui os dois livros da editora Príncipes. E é interessante que a editora Príncipes está lançando também outros livros do George Orwell, como este aqui, de Dentro da Baleia, que é interessante quando você junta os três, ele faz grupinho, né? Eles são todos feitos pra ficarem conjuntos, pra você comprar as obras do George Orwell. O corte dos livros são coloridos, então a gente tem aqui George Orwell e a Revolução dos Bichos em vermelho e azul. Os livros são capa dura com laminação local brilho, corte lateral colorido e fitilho. Tem folha de guarda ilustrada, só que as folhas são um pouquinho transparentes. São um pouquinho transparentes e finas, elas são bem fininhas, mas elas são amareladas. A tradução de ambos é da Carla Lima, e a editora Príncipes também lançou um outro livro que fica bem bonitinho, os três juntos, como se fosse uma coleção. Eu gosto muito de folhas fininhas, porque você consegue abrir o livro e manter as folhas paradas, ela não fica voltando assim. Mas é uma folha bem fininha, o texto ele passa um pouquinho pro outro lado, mas nada que atrapalhe. E a folha dele não é papel pólen, é uma folha, parece folha de jornal mesmo, é uma folha mais porosa. E a gente tem a edição da editora Excelsior, que é uma editora também nova, eu acho que é os primeiros livros que eu recebo dessa editora. E aqui a gente tem também dois livros que se casam bonitinhos, eu achei muito bacana a edição desses livros. Os livros têm capa dura com laminação brilhocal, corte lateral colorido, folha de guarda ilustrada. A tradução dos dois é do Renan Bernardo. E tem uma diagramação interna comum em papel pólen normal. Então aqui, essa é a edição da editora Excelsior. Agora, se você gosta muito de George Orwell, mas você queria ler em um outro formato, a Companhia das Letras também lançou o formato de quadrinho. Então a gente tem aqui a Revolução dos Bichos, em 1984, em formato de quadrinhos. A edição de quadrinho de 1984 tem um enobrecimento de laminação na capa, bem bonito. E o quadrinho foi adaptado e ilustrado pelo Fido Neste. Já o livro Revolução dos Bichos tem o detalhe de hot stamp no título e foi adaptado e ilustrado pelo Odir. E tal. E a gente tem também dois livros que não vieram juntos, né? Mas eles estão aqui juntos. A gente tem a edição da Fazenda dos Animais da editora Martin Claret, que segue o padrão da Martin Claret, né? Que a gente tem a lombada circular e a gente tem um pôster aqui junto também no meio. A Fazenda dos Bichos da Martin Claret possui capa dura com laminação local no título, folha de guarda ilustrada com fitilho. A tradução é do Leonardo Castiglione e contém 2 textos de apoio no prefácio. E é só isso. E aí eu tenho outro livro também do George Orwell, só que esse aqui é da editora Tordesilhas, que ele vem nesse boxinho aqui. Ele é a edição de 1984. Eles não lançaram a Revolução dos Bichos, eles só lançaram em 1984. E a Martin Claret não lançou em 1984, só lançou a Revolução dos Bichos. A edição da Tordesilhas sem o box é comum. Brochura com orelhas, as folhas internas é papel pólen, soft normal, amarelinho, bom espaçamento, respiro. Tradução e apêndice do Ronaldo Brezani.
E é isso. Outros livros que eu recebi também que eu gostaria de comentar com vocês, do George Orwell, que talvez te interesse, a editora Biblioteca Azul também lançou Lutando na Espanha, do George Orwell, que segue o mesmo estilo da Revolução, dos livros que eles lançaram de Revolução dos Bichos e tal. A Companhia das Letras lançou recentemente George Orwell, Homenagem à Catalunha, a luta antifascista na Guerra Civil Espanhola. Se vocês não sabem, o George Orwell já lutou na guerra. O George Orwell, ele transitou por vários meios, inclusive lutou na guerra, já foi policial e tal. Então a gente tem também esse livro aqui. E por último, um outro livro também, esse aqui é da editora Tordesilhas, é Orwell, Um Homem do Nosso Tempo, que não é um texto do George Orwell, mas é um livro sobre o George Orwell, que eu achei interessante, então... Mas ele não casa, porque eles não têm o mesmo tamanho nem nada disso. Então, tem esses textos de apoio aqui. E não esqueça, se você for comprar, os links estão ali na descrição. Então, essas são todas as edições que eu consegui trazer pra vocês de George Orwell. Tanto a Revolução dos Bichos quanto 1984. Eu quero saber qual você mais gostou, qual você tem na sua casa, qual você achou melhor. Escreva aí nos comentários e deu um trabalhão do cão pra fazer esse vídeo. Então, espero muito que vocês gostem. Mandem pros amigos, comentem, deixem um like aqui. E muito obrigada por você estar aqui, por você ter assistido o vídeo inteiro. Mas é isso. Fico muito feliz de ter trazido pra vocês. Beijo grande pra cada um de vocês e até o vídeo que vem.